Convidada de Neumann em entrevista desta semana é a deputada federal Luísa Erundina de Souza, natural da cidade de Iraúna, onde também nasci eu, só que ela tem 84 anos, eu tenho 70. Quer dizer, ela me conheceu bebê. Luísa foi prefeita de São Paulo, foi deputada estadual em São Paulo pelo PT, prefeita de São Paulo, depois foi ministra do governo Itamar Franco, por isso teve que sair do PT, entrou no PSB, apoiou Marina Silva, depois foi para o PSOL, onde ela está até hoje. E Luísa, quando eu fui dar instruções para o artista que faz a capa dessa entrevista, ele perguntou qual era a profissão de Luísa. Eu podia ter dito deputada federal ou ex-prefeito, ele disse, não, é política. Política. Podia ter botado política honrada, mas ficou só política. E aí, Luísa? Conta tudo para mim. Tudo bem, Neumann? Tudo ótimo. Estamos juntos há muito tempo, hein? Lembra quando você foi ao Iraúna, quando eu estive lá depois que eu fui eleita? Você me acompanhou lá, lembra? Exatamente. Falaremos dele. Antes, eu quero te fazer uma pergunta. 2022 é um ano de eleição. Você sempre disputou eleição. Quais são os seus planos para 2022? O que é que você vai fazer? É lutar para derrubar Bolsonaro e ajudar o país a sair do atoleiro em que ele se encontra, no mínimo, há 6 anos, 5, 6 anos, desde o golpe contra Dilma Rousseff, o governo golpista de Michel Temer e esses 3 anos do governo que está aí, esse genocida. Então, é muita destruição, é muita tragédia. Então, do que eu puder, na minha energia, minha experiência política, eu vou estar, ou já estou, inteiramente dedicada a essa tarefa que tem que ser de muita gente, de todas as forças políticas, da sociedade civil organizada, para a gente se livrar dessa tragédia a que o Brasil se encontra há muitos anos metido, o Brasil. Nós somos amigos há muito tempo, escrevi um livro sobre você, sobre a senhora, mas nós sempre discordamos em tudo. Desta vez, num ponto, nós estamos coincidentes, né? Mas eu quero saber qual é o seu papel na derrubada do genocida. Eu vou tentar mais um mandato. Vai tentar mais um mandato pelo PSOL? Pelo PSOL, a deputada federal. Já deveria estar aposentada, evidentemente, mas ainda tenho saúde, energia, vontade de lutar e quero contribuir em alguma medida, modestamente, para nos livrarmos, né, desse drama a que nos colocaram nos últimos 5, 6 anos, depois de um longo período de luta contra a ditadura, de processo de redemocratização, de conquistas importantes, conquistas sociais, conquistas trabalhistas, previdenciárias. Perdemos tudo isso nesse tempo e perdemos, sobretudo, a esperança. Há pessoas muito desanimadas, desalentadas, sofridas, adoecidas, isso tudo por conta do que estamos passando hoje, inclusive com muita fome, sofrida por milhares de famílias, milhões de famílias por esse país afora. É muito triste e é humilhante para o Brasil viver esse momento de trágica situação multifacetada, uma crise multifacetada, econômica, social, política, institucional, moral. Existe muita corrupção por aí afora, e então nós temos que nos livrar disso o mais rápido possível. PSOL tem liberdade no nome, Partido Socialista Libertário, da Liberdade. Bolsonaro também diz que é Deus, pátria, família e liberdade. Vai ser uma luta
de libertários, é isso? Bom, o que eu queria saber é o seguinte: evidentemente, o PSOL estará na campanha do Lula, certo? Com certeza. É Quer dizer, o evidente PSOL que ainda está em É evidente que ainda está em curso uma discussão em torno de programa. O PSOL não simplesmente adere a um nome, a um partido, vai exigir, como contrapartida, propostas para dar conta dos gravíssimos problemas econômicos, sociais que o país enfrenta hoje. A deputada Luísa Erundina é um nome ligado à lisura, à honestidade. Não é o mesmo que se pode dizer do Lula. O Lula vai enfrentar. O Lula é favorito, amplo favorito nessa campanha. Pode ganhar no primeiro turno, mas ele vai enfrentar uma campanha dura com denúncias muito graves de corrupção ocorridas durante os 3 governos e meio do PT, 2 liderados por ele e 1,5 por Dilma Rousseff. Que foi negado pela Justiça recentemente, ao anular os processos que ele sofreu pela Lava Jato. Vamos discutir. O Lula foi considerado culpado em 3 instâncias, pelo juiz em primeiro grau, pelos 2 substitutos do juiz em primeiro lugar, por unanimidade pelo Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, pelo Superior Tribunal de Justiça. E depois o Supremo resolveu considerar que aqueles 5 anos de julgamento não valeram. O Lula não foi inocentado. Os processos, o Lula está sendo inocentado às gotas por se considerar que o juiz da 10ª Vara de Curitiba, o Sérgio Moro, os seus substitutos, Gabriela Hart e o atual, que eu esqueci o nome, não tinham competência para julgar o caso. O caso teria que ser julgado em Brasília ou no Rio de Janeiro, porque era um caso que se chamava Petrolão, Petrobras e tal. Eu não vou discutir essa questão, mas a verdade é que o noticiário foi muito pesado e houve muitas evidências. E eu, pessoalmente, tenho a evidência de ter conhecido o Lula numa casa operária, muito pobre, em São Bernardo do Campo, e hoje ele morar num apartamento de cobertura, em São Bernardo, sem nunca ter ganho na loteria nem participado de uma grande empresa. A única empresa grande que ele participou foi o Brasil, a República Federativa do Brasil. Então, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, eu estou só dizendo que a campanha vai ser uma campanha dura de enfrentar, porque vai haver muita denúncia de corrupção. E eu quero lembrar, deputada, que o Jair Messias Bolsonaro, que é um capitão terrorista, foi eleito exatamente contando com a votação dos antipetistas. Esses antipetistas sumiram, né? Ou se arrependeram, ou sumiram, diante dos absurdos que o Jair Bolsonaro tem trazido para o governo do Brasil, coisa inédita. Né? Mas todo esse... por exemplo, a deputada Luísa Erundina é ficha limpíssima. Aquela ficha limpa, que foi um voto da sociedade, o Lula hoje ele não está inocentado, os processos foram transferidos de vara, mas ele não é ficha limpa. Então, vai ser uma batalha. Qual é a sua palavra de apoio ao Lula nessa batalha da luta contra a corrupção? Olha, ele deve se ocupar e aproveitar esse precioso tempo de discussão, de debate e de diálogo com a sociedade para discutir o país. É evidente que os adversários, os inimigos, vão carregar a mão nesse aspecto que é polêmico, né? Face às irregularidades com que aqueles processos dirigidos pelo juiz Moro, né, apresentou ao longo de todo esse tempo. Mas eu acho que reduzir o debate à corrupção, eu acho que é muito pobre, é perder um tempo para se discutir o Brasil, discutir a recuperação de tudo aquilo que se perdeu ao longo desses últimos anos, né, e voltar
a acreditar que esse país tem jeito, tem futuro, e alentar as novas gerações que serão as maiores vítimas desse desastre que o país sofre hoje. Então, eu acho que evitar reduzir o debate apenas à corrupção é empobrecer o debate e não contribuir para que o país saia desse atoleiro. Não é preciso enfrentar a questão econômica, a questão social, a questão cultural, que está, de fato, combalida, né, porque um governo como o que temos, o primeiro ataque que ele faz é contra a cultura, né, contra a nação, a identidade nacional, e a cultura brasileira está, de fato, vivendo, né, eu diria até uma tragédia. E outros aspectos, né, o próprio problema do desemprego em massa, né, a fome graçando aí milhões de famílias, tudo isso tem que estar na pauta do debate sobre isso, e com soluções concretas. Não basta apenas citações genéricas ou promessas vazias, mas é preciso apresentar propostas realistas, propostas execuíveis e propostas que resultem, inclusive, de um diálogo com a sociedade. Os políticos, os partidos, sobretudo os de hoje, não têm condições, não mostraram competência suficiente para apontar rumos, caminhos e soluções para o nosso país. Enquanto não se desenvolver democracia participativa direta no país, não há muita solução. Haja vista, Neumann, e os que assistem a esse programa, né, o que faz o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é corresponsável pela tragédia que vivemos hoje. O país quem dirige não é Bolsonaro. Bolsonaro fica fazendo essas arruaças, né, esse teatrinho que ele monta todo dia para ser notícia, mesmo se essa notícia é fake news. Enquanto isso, quem decide as questões importantes, estratégicas, é Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, e o Guedes. Então, são os dois que estão colocando o país, né, a partir das pretensas reformas que fizeram, que são 10 reformas, a reforma trabalhista, que ainda foi no governo golpista do Temer, que ele tinha praticamente zero de popularidade, as reformas se fizeram, né, sob o comando e a força, né, corrupta do Congresso Nacional. A reforma trabalhista, a reforma previdenciária, que começou no governo Temer, o teto de gastos, que limitou os investimentos públicos, sobretudo nas áreas sociais, e esse modelo, né, que procura economizar, né, os excedentes da receita para pagar juros e serviços de uma dívida. Um candidato que queira realmente se viabilizar e ser confiável tem que enfrentar, por exemplo, o problema da dívida pública. Não dá para deixar essa questão de lado. Eu não estou vendo em nenhum discurso de candidato, todos eles, e de proposta, se é que tem alguma proposta, só agora que o PSOL apresenta alguns eixos programáticos para negociar o acordo a Lula e a unidade das forças de esquerda, mas nenhum outro partido, nem candidato, aponta qualquer solução do tamanho do problema que o país enfrenta. Então, é preciso enfrentar a questão da dívida pública, e é preciso ter um governo que divida a renda. A desigualdade social é uma das maiores do mundo. Fome no país que produz a maior quantidade de alimentos que o mundo consome não é um país sério. É indigno de seus trabalhadores, dos que constroem esse país, essa nação. Portanto, Neumann, eu espero, e o meu recado para o Lula é que não perca seu tempo em coisas que não dão resposta, nem elevam o nível de autoconfiança do brasileiro e esperança em dias melhores para o nosso país. Eu concordo com a deputada Luísa Londrina que o problema fundamental no Brasil hoje é fome, fome e fome. E também a causa dessa fome, que é o desemprego. Um índice de desemprego brutal, é dado desde os governos Lula e Dilma,
e Temer, mas acho que corrupção é importante. Aliás, a deputada achava também, quando era prefeita. Afinal, ela demitiu Luiz Eduardo Grinhal, que era vice dela, quando se envolveu num episódio, um escândalo lá imobiliário. E era digamos, o representante da cúpula do PT, na cúpula da prefeitura. E a deputada não teve condescendência, não tem. Da mesma forma, ela se comportou quando ela aceitou o convite de Itamar Franco, na minha imodesta opinião, o maior presidente da República da história do Brasil, para ser secretária da administração, o que motivou a expulsão dela do partido, a saída dela do partido, digamos assim. Então, é preciso considerar também que a corrupção é um dado importante. E lembrar que foi a anticorrupção que elegeu esse capitão terrorista aí. Então, é preciso encarar de forma mais realista e mais concreta a questão da corrupção, apesar de eu continuar dizendo aqui que não é a prioridade, até porque vem desde o tempo da colônia, né? A senhora saiu do PT sem mágoa? Eu acho que política não cabe, né, você lidar ou tratar com o fígado. Você tem que ter racionalidade, né, nos momentos de conflito nos partidos. Claro que não foi uma boa experiência na relação com o partido no final, porque eu sou fundadora do PT. Quer dizer, eu me formei politicamente em partidos a partir da construção do Partido dos Trabalhadores, do qual eu tive a oportunidade de contribuir com a sua construção. Já tem 42 anos, completou agora, mas eu não tenho ressentimento, até porque foi esse partido que me deu oportunidade, nordestina, de Uiraúna, né, de uma família absolutamente desconhecida, modesta, mulher. Solteira, portanto, fora de um parâmetro que é o que vige na decisão de protagonizar a política. Eu sou exatamente o oposto disso. E foi numa conjuntura particularíssima que eu me viabilizei, né, naquelas eleições de 88, né, na cidade na qual eu disputava com Maluf, com o Neiva, que era o candidato do... Símbolo da corrupção. Os dois. Símbolos da corrupção, Maluf e Quercia. Lamentavelmente, né, Neumann, na política brasileira está muito marcada, né, por essa mancha de descuido dos políticos, das lideranças políticas, das instituições políticas de modo geral, em relação à questão da ética. A ética é um pressuposto, não é virtude. Quem se propõe a ser um representante do povo, né, nos espaços de poder, não pode transigir em relação à ética, à moralidade pública, à honestidade. Não faça o favor nenhum de ter essas condições, essas qualidades. Não são qualidades, são obrigações. Enfim, mas é preciso ressignificar a política em nosso país, inclusive virando a página dessa triste história que magoa, que marca negativamente a cultura política brasileira. Então, é preciso, para poder deixar o tempo e a energia e a inteligência para pensar o país grande, um país pensado a médio e longo prazo, não só a curtíssimo prazo. É disso que a gente precisa, Neumann, e é por isso que eu continuo na política, porque só tem esse meio, que é o poder político, para mudar a realidade econômica, social do país, e com muita participação popular. Eu acredito no poder popular, mas, lamentavelmente, não se constrói o poder popular nesse país. Mesmo os partidos ditos de esquerda não investem muito, porque não acreditam no povo. É o povo que determina o curso de uma coletividade. Se esse povo tomar consciência da sua condição de soberano, a origem, o originário do poder, e exercitar esse poder de forma organizada, politizada e inteligente. Então, eu acredito nisso, porque Paulo Freire, inclusive, dizia que eu não era política, eu era educadora, porque eu entendo que a política tem uma forte dimensão pedagógica, política. Então, todos os meus atos eles são inspirados
nesse respeito a exatamente a imagem que eu passo, o testemunho que eu expresso para as novas gerações. Esse é o traço da minha formação pedagógica, como educadora, fazendo política. Então, é isso, Neumann, que me premiou no início, né, da minha caminhada como prefeita, com esse relato das minhas origens, que são comuns, origens comuns à do Neumann, com classes sociais bem diferentes. Ele é uma classe social, né, numa ponta, eu na classe social... Mas era pobre, você era mais pobre. Mas é preciso, tem pobres e pobres. Eu vou prestar... Então, mas, de qualquer forma, é isso que eu penso. Eu vou prestar uma homenagem aqui ao meu querido amigo Fernando Pedreira, que era, na época, editor do Jornal do Brasil e que era o orientador editorial dessa editora Espaço e Tempo. Em seguida, os donos morreram, a editora acabou, mas o livro está aí. Era um dia na mulher que veio com a chuva. Esse livro foi feito antes de Luiz Erundina assumir a prefeitura. E o lançamento foi uma loucura, porque o livro foi lançado, Erundina era prefeito, então foi na Livraria Cultura, do Pedro Hess, lá no Conjunto Nacional, e foi uma loucura. O mundo político e empresarial foi para o lançamento por causa da grande novidade política, que era a Luísa Erundina. Mas depois da prefeitura, ela foi secretária de administração do Itamar. Como é que foi, primeiro, a sua experiência na derrubada do Collor e, segundo, a sua entrada no governo Itamar, um governo tampão, um cara tido como de maus bofes, que o Collor colocou praticamente como um sustentáculo ali na política de Brasília, que depois teve que aguentar porque foi derrubado e o Itamar assumiu a presidência. Como é que era o seu contato com o Itamar e qual é a sua lembrança do Itamar como político e como presidente? Veja, Neumann, eu fui atender ao convite do presidente Itamar Franco, naquele momento, né, me insurgindo com uma deliberação do partido de não participar do governo Itamar. E, a meu ver, isso era um cálculo eleitoreiro que o PT fazia naquele momento. Porque imaginava que, como o partido participou e contribuiu para a queda do Collor, para o impeachment do Collor, eu acho que eles imaginavam que a próxima eleição garantiria a eleição do Lula, a vitória do Lula, portanto, do PT. Eu acho que foi um cálculo precipitado, porque ainda havia um tempo pela frente, né, para determinar o curso da política que levou a outro resultado eleitoral. Se imaginava que fosse o Lula, o PT, mas o curso do governo Itamar, né, tendo Fernando Henrique Cardoso na economia, o Plano Real e tudo isso que ocorreu. Então, a viabilidade eleitoral do Lula não se comprovou, né? E a decisão de impedir ou de me punir, né, por ter aceito o convite de Itamar, se deu, a meu ver, por um cálculo eleitoreiro e não político, na minha avaliação. E por que eu aceitei? Eu acabava de sair do governo de São Paulo, da prefeitura, que, modéstia à parte, não por mérito pessoal, mas pela equipe que governou comigo, que ia de Paulo Freire, né, a Marilena Chauí, Paul Singer, Eduardo Jorge, Lúcio Gregori e tantos outros, Hermínia Maricato, enfim. Era um ministério, era um secretariado padrão ministério, né? E foi graças a essa equipe e o apoio popular, né, àquela gestão conturbada pela insatisfação que os donos da política paulista e paulistana, né, sofriam naquele momento pelo fato de terem tido o desgosto de ter uma nordestina, uma mulher, uma de esquerda, né, que derrubou o cacique da política brasileira, que era Maluf e seus asseclas. Pois bem, nesse sentido, eu fiz um governo que, depois de 32 anos ou 33 anos, ainda é lembrado e ainda é referência em várias gestões. Eu insisto, não é mérito pessoal, era uma conjuntura, era uma qualidade de secretariado,
era o apoio popular que aquele governo tinha. Então, nós deixamos uma marca naquela gestão, não tanto pelas realizações, mas pela mudança de cultura política naquele governo. O método de gestão, a democracia participativa e as decisões estratégicas sendo submetida à participação popular, o que marca um governo de esquerda, a meu ver, num Estado, um dos marcos do capitalismo, não são suas realizações, muito menos o caráter de honestidade, de ética, não. É o quanto altera a forma de exercer o poder, de forma democrática, radicalmente democrática, e dividindo esse poder com o originário do poder, que é o povo. Então, foi um governo radicalmente democrático, com efetiva participação popular nas decisões estratégicas do governo. Saí, portanto, deixando um legado, modéstia à parte, por todas essas razões que eu coloquei aqui. Então, por que eu me decidi ir para um governo, como você disse, fragilizado, porque ele não tinha partido, e após o impeachment do Collor? Então, por quê? Porque eu havia passado por uma experiência. Governar São Paulo não é qualquer coisa. Então, eu saí com uma experiência de gestão e política, político-administrativa, que me credenciava, modéstia à parte, a ir ajudar o meu país. Eu sabia que o país estava em crise. Depois do primeiro governo eleito democraticamente, estava vindo, né, com um impeachment, 2 anos depois de ter sido empossado. Então, eu achava que o país estava, né, num atoleiro de novo, ou seja, frente a um abismo, com alguém que era Itamar, que era um homem sério, um homem honesto, um homem sincero, verdadeiro, mas com muitas fragilidades, né? A minha relação com ele foi uma relação, no início, tranquila, né? Embora eu tenha chegado ao seu governo, né, sendo punida pelo partido, que queria me expulsar, mas o preço político que teria que pagar era muito alto, então me suspenderam por 1 ano, o que fez com que eu não participasse daquela votação sobre o sistema de governo, pelo qual nós passamos, depois de 5 anos da Constituição de 88, como estava previsto que aconteceria. Eu não votei porque eu estava punida pelo Partido dos Trabalhadores. Então, chegando no governo, numa área que eu levava na experiência, e uma equipe que foi comigo. Quem governou comigo também foram companheiros que lidaram com a questão administrativa e que me ajudaram, evidentemente, naquela experiência à frente da Secretaria de Administração Federal, que tinha status de ministério. Então, fiquei lá, porém, num dado momento, eu vi que os princípios pelos quais eu optei pela política, que é defender, né, os direitos da maioria, que são os trabalhadores, os assalariados, as pessoas que sempre estiveram excluídas, né, daquilo que os próprios trabalhadores geram com o seu trabalho, meu compromisso político, desde o primeiro momento, foi defender a maioria, os trabalhadores, os assalariados, os aposentados, os pobres, os excluídos dessa sociedade. E naquele governo, no momento em que se discutia, né, a política salarial dos servidores públicos federais, e eu gerenciava o orçamento da parte de pessoal, o orçamento relacionado a pessoal. E a minha equipe, que me acompanhou, né, me mostrava que o orçamento comportava um reajuste, né, de uma categoria que tinha o seu salário achatado e, evidentemente, isso reflete trabalhadores mal pagos, mal respeitados, não valorizados, termina comprometendo a qualidade do serviço que eles prestam em nome do Estado aos setores que têm o direito a esse serviço. Então, eu banquei uma disputa com a equipe econômica daquele governo por demonstrar que o orçamento daquele ano comportava um reajuste aos servidores públicos, que estavam em greve. E um dia os servidores públicos foram ao ministério que eu dirigia, embaixo, e a polícia, né, do Distrito Federal cercou e iria reprimir a greve dos trabalhadores públicos naquele momento em torno do meu ministério, do ministério que eu dirigia naquele momento. Eu desci do gabinete, que era no primeiro andar, fui lá e apoiei, não o movimento, mas eu apoiei a reivindicação daqueles trabalhadores, porque eu dizia
que o orçamento, segundo as análises da minha equipe, a equipe que eu dirigia e que tinha acesso aos dados do processo orçamentário, cabia um reajuste aos trabalhadores. Eu estava ainda no ato, embaixo com os trabalhadores, dialogando com eles, recebi um telefonema do presidente, em cima, eu tive que subir para atender ao presidente, que me chamava, né, para me demitir, porque, segundo a sua assessoria, né, política, eu estava me insurgindo contra o governo ao levar aos trabalhadores, né, a realidade quanto ao orçamento da União e, como tal, reconhecendo a legitimidade da reivindicação daqueles trabalhadores por melhores salários. Então, eu fui demitida por telefone. Veja como o Itamar era fraco do ponto de vista de enfrentar conflitos. Ele temia, certamente, me enfrentar pessoalmente para me demitir, me demitiu por telefone, por uma causa que eu não fui para servir Itamar. Eu fui para servir o país, a partir de uma experiência que eu havia, né, tido o privilégio de viver e de enfrentar, que foi a gestão num momento crítico da vida do país também. Então, foi nesse sentido que foi uma experiência frustrante, porque saí um pouco depois de 4 meses, mas saí feliz e realizada, porque eu saí por fidelidade aos meus compromissos. Os compromissos políticos, os compromissos pelos quais eu faço política. É lutar pela maioria, né, por justiça, por igualdade de direitos, por geração de condições que diminuam esse fosso enorme que existe uma minoria privilegiada e a imensa maioria que não tem assegurado sequer seus direitos fundamentais previstos na Constituição. Foi isso, mas eu considero que o país deve a democracia brasileira a Itamar, com todas as fragilidades que ele apresentava pessoalmente e politicamente, porque ele não era um homem de partido e, naquela ocasião, sequer ele estava vinculado a um partido como vice-presidente da República no momento daquele processo de impeachment do Collor. E aí coincidiu também com a sua saída do PT, quer dizer, a senhora, por fidelidade aos seus princípios, foi retirada do governo e do partido, né? O partido que apoiou a derrubada do Collor e, portanto, tinha a obrigação política de apoiar o governo de transição. E aí a senhora foi para o PSB, não é isso? Exato. Eu, inclusive, apoiou a candidatura de Marina, né? Depois, né? Eu fui para o PSB do Miguel Arraes. Era Miguel Arraes que estava na presidência. Exatamente, Miguel Arraes. A Marina foi já com Eduardo Campos, que o Arraes já havia falecido, né? Então, eu fui para o PSB em 78, aliás, em 98, 98. Eu fui para o PSB, 98, né? Esse episódio... Eu dizia eu saí dizendo, eu estou mudando de casa, na mesma rua. Eu estou saindo da esquerda para a esquerda, porque, pelo menos, do ponto de vista do discurso político, PT e PSB são da esquerda, têm compromissos ideológicos e programáticos pelos quais eu faço política, né? Então, eu fui para o PSB, de Miguel Arraes, e foi uma experiência interessante até o momento em que veio exatamente a morte do Eduardo Campos, e a política de alianças, a meu ver, larga demais, ia de A a Z. E naquela campanha do Eduardo Campos, os Bornhausen, de Santa Catarina, o filho do Bornhausen, veio para o PSB para ser candidato a senador naquela eleição. Portanto, o Partido Socialista, que tem como filiado e candidato ao Senado a família Bornhausen, de Santa Catarina, não pode dizer que tem coerência. Então, essas questões me fizeram, portanto, deixar o PT e ir para o PSOL, aliás, para o PSB. Centralize-se melhor. Aí, obrigado. Sim, mas aí, no PSB, o seu convívio não foi com a Eduardo Campos, foi mesmo, no começo com a Arraes. A senhora entendia bem o Arraes? Como? A senhora entendia bem o que o Arraes falava? Não entendi. Não entendi a sua pergunta. Arraes. Fui entrevistar uma vez o Arraes. Se eu entendia? Não, quando ele queria se fazer entender.
Mas ele Exatamente. dependia do momento. É. Quando ele não queria ser entendido, Não ele conseguia ser falava entendido. que não dava para entender. Eu fui Mas, a não ser entrevistá-lo isso, dava para entender. e não entendi nada do que ele me respondeu, mas eu usei um truque. Fui no arquivo do Estadão, que trabalhava na época, e era editor político, e reproduzi ideias básicas dele sobre o que eu queria. Na segunda-feira, ele me telefonou: "Ô, Larissa, eu não me lembro de não falar nada daquilo para você, mas você falou tudo o que eu penso. Muito obrigado." Mas quando a senhora saiu do PSB, ele tinha morrido já, né? Ele morreu antes do Eduardo. Exato, morreu. Eu ainda estava no partido quando a Arraes faleceu. Inclusive, antes ele foi deputado comigo na Câmara, né? Nós fomos companheiros na Câmara dos Deputados, né? Inclusive, eu me sentava junto, na bancada do PSB, junto com ele, e ele conversando o tempo inteiro, né, sobre os fatos do passado e sobre a sua visão de mundo, da política e do país. Então, foi um privilégio ter convivido com ele como deputado federal, e depois ele faleceu. Foi um curso universitário, né? Foi, com certeza. Com Erundina é certeza. Ele assistente era social. Assistente social. E fez uma pós-graduação de política com Miguel Arraes. Não é mal. Posso dizer não é isso. Mal. Posso dizer isso. E depois com Marina, como é que foi? Não, aí faleceu o Eduardo, ela era candidata a vice. Então, era candidata a vice-presidente com o Eduardo Campos, né? Pela rede. E com a tragédia que tirou Eduardo Campos da vida e da disputa, né, veio naturalmente a decisão do partido pela candidatura da Marina. Né? E era coordenador da campanha do Eduardo, o atual presidente do partido. Né? E houve uma crise na coordenação da campanha, né, do Carlinhos, né, que é o atual presidente. Que é lá de Pernambuco. Exatamente, de Pernambuco. Então, Carlos Siqueira. Carlos Siqueira, exatamente. Então, como Carlos Siqueira saiu da coordenação, né, o presidente do partido, que era vice-presidente, assumiu com o falecimento do Eduardo Campos, foi Roberto Amaral. Então, Roberto Amaral assumiu a direção do partido e me fez um apelo para que eu assumisse a coordenação da campanha com Marina Silva. Mas foi uma campanha muito complicada, porque o programa que veio com Eduardo Campos foi alterado, né, no momento em que a Marina assumiu a condição de candidata, e as dificuldades financeiras e a convivência da Marina anterior com o partido criou dificuldades na relação, seja com a coordenação, seja com o próprio partido, e também um momento de perda da liderança maior do partido com Eduardo Campos. Então, foi muito difícil coordenar aquela campanha, e ela estava fadada, a meu ver, ao fracasso, porque a Marina não estava convencida como candidata a presidente naquele momento, né? E ela estava muito próxima do PSDB naquela ocasião. Tanto é que, no momento da decisão do segundo turno, ela imediatamente, sem consultar o PSB, da qual ela foi candidata no primeiro turno, aderiu prontamente, como eu disse, sem consultar o partido que a tinha como candidata, a Aécio Neves, que era o candidato que passou a disputar, ou estava disputando o primeiro turno e também o segundo. Então, no segundo turno, ela contou com o apoio da Marina Silva, a revelia do PSB. Foi uma experiência difícil, até porque eu era candidata a deputada. Então, assumi a candidatura como deputada, ao mesmo tempo coordenar a campanha, no momento crítico da vida do país, foi algo muito difícil, embora tendo, né, a direção do partido naquele momento, bem orientada, mas, ao mesmo tempo, tendo que administrar
o luto da perda do Eduardo Campos, e realmente o partido não estava num bom momento, e aconteceu que perdeu no primeiro turno, e no segundo aprovou. Exatamente. Deputada, aí a senhora foi depois candidata a prefeita de São Paulo, né? Fui várias vezes candidata a prefeita de São Paulo. Então, não é certo que quando você passa por uma gestão, não, o que prova que a minha vitória em 88 não se deveu a uma escolha do meu nome, né, de forma que representasse, de fato, uma condição de continuidade da minha liderança política. Eu tinha tudo que era motivo de preconceito e discriminação. E foi uma das coisas que eu mais sofri durante o governo, foi exatamente, né, ao ponto, Neumann, eu recebia, durante o governo, sobretudo no início, cartas com fezes, né, me destratando como, na condição, não como mulher, mas como nordestina. O preconceito contra o nordestino em São Paulo não é pequeno, é muito forte e é muito cruel. Então, na minha gestão como prefeita, eu fui alvo de muito preconceito, de má vontade, sabe? Apesar das limitações do governo, não só acho que eu aceitei tudo, mas não dá para entender o ódio que havia contra o fato de eu ter, né, tirado das mãos da oligarquia política paulistana, o poder que estava com eles há muito tempo, desde sempre. Então, foi uma afronta a essa gente. Eles não me perdoaram. Como não conseguiram evitar que eu me elegesse, tentaram inviabilizar o nosso governo de todas as formas. Entre as coisas, era o preconceito que havia contra a minha pessoa, não ao nosso governo. E o preconceito contra o PT, o Partido dos Trabalhadores, do qual eu me elegi, no qual eu me elegi. Então, não foi uma tarefa fácil, né? E explica o fato de eu não ter sido reeleita em outros momentos, porque o poderio da política paulistana se impôs de novo. E tanto é que Maluf perdeu para mim. Também. Maluf o poder perdeu e o preconceito. Mim. Exatamente. Então, eu não tenho ilusões, entende? De que aquela chance que a história e Deus me deram em 88, ela se repita em outro momento. Mas isso não me desanima, não me desalenta, não me perde, não me tira a vontade de... E eu não seria eleita nem na minha cidade de Uiraúna, naquele momento, porque a política nordestina ela é mais coronelista, né? Mais excludente, em que pessoas pobres de origem popular não têm chance de disputar e ganhar o poder no Nordeste. É muito raro isso acontecer. Mas foi São Paulo que me viabilizou, né, pelas características multicultural dessa cidade, que, por sinal, metade dela é de nordestino ou de descendente de nordestino. Então, eu ganhei por isso e por uma conjuntura que me favoreceu. Mas, de qualquer forma, eu continuo fiel a São Paulo, que foi quem me deu a chance de governar essa cidade e de realizar aquilo em que eu acredito, que é lutar por um Brasil mais justo, um Brasil soberano, um Brasil igual, que viabilize igualdade de direitos, apesar das diferenças das classes entre elas, e que tem que ter garantido o básico, o essencial, o fundamental previsto na Constituição, e que, lamentavelmente, nem hoje isso ocorre. Muito menos hoje isso ocorre. A senhora não ganharia para prefeito de Uiraúna hoje, nesta eleição de 2022. Eu tenho 70 anos de idade, adoro São Paulo, me orgulho que o meu filho mais novo tenha nascido no meu aniversário 49, 49º presença em São Paulo, mas sofro preconceito por ser nordestino diariamente, em todas as circunstâncias e nas mais inesperadas. E testemunho que a senhora falou, a mais pura e mais simples verdade. Muito mais discriminada por nordestina do que por ser mulher, né? Vamos falar de outro nordestino que tem sido muito vilipendiado aí pelo genocida no poder? Paulo Freire. Como é que foi seu convívio com o educador Paulo Freire? Nossa, foi um privilégio, Neumann, né? Porque eu não conheci Paulo Freire pessoalmente antes do exílio dele, né? Embora eu vivesse também no Nordeste, na Paraíba, ele em Pernambuco, eu acompanhava o seu trabalho na área
da alfabetização de adulto, aquele método revolucionário que ele construiu, né? E os ciclos de cultura que ele instalou no estado de Pernambuco, e toda a filosofia da educação que ele construiu, né? A sua pedagogia do oprimido, né? Toda aquela visão de uma educação emancipadora, libertadora, crítica, né? Criativa. Então, eu já me inspirava em Paulo Freire, nos seus trabalhos, nas suas contribuições teóricas, mas não tive oportunidade porque ele foi para o exílio e eu fiquei no Nordeste ajudando na resistência à ditadura militar. Inclusive, fui perseguida pela ditadura, porque eu trabalhava com a Pastoral da Terra, convivendo com o rescaldo das ligas camponesas lá pelo interior do estado, da Paraíba, em Sapé, especialmente. Então, eu fui perseguida e tive que sair da Paraíba. Inclusive, eu fiz mestrado de Ciências Sociais aqui em São Paulo, na Fundação Sociologia e Política de São Paulo, pela CAPES, para poder lecionar na Universidade Federal da Paraíba. E fui vetada pela ditadura militar, não permitiu que eu fosse integrar o quadro docente da Universidade Federal, embora tivesse sido aprovada numa tese de mestranda na Universidade, na Fundação Sociologia e Política, mas por restrições ideológicas, a universidade não me admitiu e eu tive que voltar para São Paulo, porque se instalou um processo de perseguição permanente à minha pessoa. Então, eu vim para São Paulo em 70, no ano de 71, cheguei aqui no dia 28 de janeiro de 71, fez 51 anos agora, né? Porque eu estava sendo perseguida e tive que sair porque uma religiosa, minha amiga, que tinha um irmão no exército, no 4º Exército do Pernambuco, ela foi conversar sobre minha situação lá, com relação à ditadura, e eles disseram que era bom eu sair, que eu corria riscos. Então, eu vim para São Paulo e fui trabalhar aqui como assistente social, e, portanto, a minha trajetória foi marcada exatamente pelas minhas posições políticas e pela minha defesa da justiça social, enfim. Por tudo isso, Neumann, eu não tinha na Paraíba, como não sei se hoje teria, acho que não, a chance que eu tive de ser prefeita de São Paulo, pela diversidade, pela pluralidade, pela multifacetada composição do povo paulistano, e uma conjuntura que facilitou. Mas, certamente, eu gostaria de ter feito política na Paraíba, e não consegui, não fiz, mas eu luto também pela Paraíba, pelo Nordeste, pelo Brasil, também aqui, a partir de São Paulo. Ok? Depois de 51 anos em São Paulo, eu me sinto paulista ou paulistana. Quando eu estou... E quando eu estou na Paraíba, eu me sinto paulistana na Paraíba. E quando estou em São Paulo, eu me sinto nordestina. Então, é um pouco isso que é a minha história, a minha trajetória e a minha caminhada na política. Sara, eu me lembro muito da minha adolescência de uma figura que foi seminal na minha formação, Josué de Castro. Josué de Castro, o maior especialista em fome, está fazendo muita falta agora. E eu vou falar de outro que está fazendo falta. 2022 é 200 anos da independência do Brasil e 100 anos de Darcy Ribeiro. Bom, nós lembramos o José de Castro, o Paulo Freire. Quero também lhe dizer que eu tive recentemente o prazer de entrevistar Cristóvão Buarque, que é uma figura luminar. A minha mulher, Isabel, é doutora em História Econômica na USP e é fã dele, eu também sou. E deu uma entrevista maravilhosa nessa mesma cadeira, quer dizer, nessa mesma sala que a senhora está. E nesse momento, 100 anos de Darcy Ribeiro, o Cristóvão Buarque está entrando na Academia Brasiliense de Letras. E esse é um momento para se aplaudir e se comemorar. Mas a senhora teve, nessas campanhas todas, a senhora teve algum contato com algum desses, Darcy? Sim, eu tenho fotos com o Darcy, junto com o Paulo Freire,
no momento em que eu estava sendo ameaçada de cassação do meu mandato pela Câmara Municipal. Então, se desencadeou um grande movimento no país, não só em São Paulo, e o Darcy Ribeiro veio para um ato em que Paulo Freire estava e tantas outras personalidades que vieram se solidarizar comigo e denunciar a arbitrariedade, o absurdo que era a Câmara Municipal por conta de uma conta que teve que ser apresentada, a conta do primeiro ano de governo, porque a política econômica do governo havia mudado e, portanto, as regras, né, da gestão financeira e, consequentemente, da prestação de contas havia se modificado ao longo daquele período, que foi exatamente o primeiro ano do nosso governo. Então, a Câmara, o Tribunal de Contas, que era um instrumento de perseguição à minha pessoa e ao nosso governo, né, rejeitou minhas contas do primeiro ano e a Câmara aproveitou, onde eu não tinha maioria, para tentar cassar o meu mandato. Então, se desencadeou um grande movimento nacional e com apoios de instituições internacionais, e, nessa ocasião, eu tive o apoio pessoal do Darcy Ribeiro. Era uma figura excepcional, né, e com quem eu me convivi pouco, mas foi o suficiente para saber o quanto aquele homem era grande e o quanto ele faz falta também. Assim como Paulo Freire, eu esqueci de acrescentar, e Paulo Freire foi o meu secretário de Educação, e eu fiz esse convite em Campina Grande, quando eu estive na Paraíba, você, inclusive, me acompanhou como jornalista pelo Estadão, e quando eu passava por Campina Grande, que eu fiz uma turnê passando pelas cidades onde eu vivi, estudei, trabalhei, porque o nordestino pobre ele também migra no próprio estado, depois vai migrando pelos outros estados. Então, passando em Campina Grande, me veio a ideia de ligar para Paulo Freire, convidando para que ele fosse meu secretário de Educação. E isso mereceu o repúdio do Partido dos Trabalhadores, porque não admitia que eu pudesse fazer um convite a Paulo Freire para ser meu secretário de Educação sem submeter ao partido. Então, eu acho que um partido, né, como o PT, né, que tem uma figura como Paulo Freire, que era uma figura mundial, fez centenário, sendo celebrado no mundo inteiro, não precisava eu consultar o partido, os militantes do partido, a direção do partido, para escolher, e tivemos o privilégio dele aceitar. Porque ele, em geral, me dizia, olha, eu não quero nunca mais assumir um cargo público. E ele disse que, para ele ser fiel e ser coerente com ele mesmo, ele não podia rejeitar o convite de vir me ajudar à frente da secretaria. E marcou época, né? Hoje, os educadores dizem é preciso considerar a educação em São Paulo, cidade, antes e depois de Paulo Freire. Deixou uma marca indelével de uma nova pedagogia, né, de uma nova forma de gerenciar a política de educação na cidade de forma radicalmente democrática, onde os educadores se sentiram sujeitos daquele processo. Então, eu também tive esse privilégio de tê-lo como secretário e convivi pessoalmente com ele, e lamentei que, depois de 2 anos e meio, ele quisesse sair, porque ele disse, olha, eu não tenho mais o que fazer na secretaria, já tenho uma equipe suficientemente preparada e capacitada para conduzir o barco, e eu vou para casa para escrever sobre a minha experiência. E, de fato, ele escreveu mais 7 livros depois que ele saiu do governo, e o último, que foi a Pedagogia da Autonomia, eu fui ao lançamento, e ele me disse, está vendo, Erundina, ele me chamava de Erundina, eu disse a você que vinha para casa para escrever, esse é o 7º livro que eu escrevo e publico depois que eu saí do governo. Mas foi uma grande experiência, e São Paulo ganhou uma política de educação daquele tempo. Deputada, no começo do programa eu falei na morte de Francisco Maria Filho, o melhor e mais contundente repórter de televisão e rádio que eu conheci, e logo depois morreu o Arnaldo Jabbour. Arnaldo Jabbour, muita gente falou de muita coisa. Eu falo de opinião pública. Opinião Pública, filme com o qual o Jabbour estreou em 1967, é o primeiro e talvez único filme em que quem tem a voz é o povo. Ele saiu com a câmera na mão, o microfone, e saiu entrevistando o povo. Alguém me falou, e Terra em Trânsito? Terra em Trânsito é um filme de ficção. O povo é representado por atores.
o Opinião Pública é uma obra-prima do povo, feita pelo Arnaldo Jabbour, que é um homem que demonstrou durante toda a sua vida, inclusive quando perdeu condições de continuar financiando os seus filmes, né? Muitos clássicos, Toda Nudez Será Castigada, Eu Te Amo, Eu Sei Que Vou Te Amar, Tudo Bem e tal. Ele teve que ir para a televisão, para o jornal, e ali ele demonstrou uma enorme coragem. Então, eu considero que nós perdemos dois ícones da coragem no Brasil, um país de covardes, de poltrões, e a senhora sempre demonstrou coragem. E agora eu vou fazer uma pergunta para a senhora demonstrar mais uma vez coragem. A senhora sabe muito bem, a senhora conviveu com isso. O Centrão não é uma invenção do Bolsonaro. O Centrão governou com Itamar, com Fernando Henrique, com Lula, com a dona Dilma, com Michel, e está mandando. O deputado Lemos, lá Paraíba, me disse isso. O chefe é o Arthur Lira, o Bolsonaro é o empregado dele. A senhora tem experiência suficiente para saber que o Centrão, que já mandou no governo Lula, terá uma grande força e um grande poder no Congresso, e, com isso, também será um ator importante no eventual governo Lula. Como fazer para evitar que isso aconteça? Como fazer para evitar que as pessoas estejam morrendo lá em Petrópolis? As pessoas estão morrendo de fome, como a senhora denunciou, e os deputados, ao contrário da senhora, estão enriquecendo aos bilhões com essas emendas de relator, através do comando de uma pessoa como o Arthur Lira, e principalmente se o Geraldo Alckmin for o vice, como tudo indica que será, do Lula na chapa. O que é que a senhora tem a dizer sobre o Centrão, seu domínio na política brasileira? Uma coisa também que eu gostaria de compartilhar com a senhora é que eu tenho certeza que o Bolsonaro vai perder, mas também tenho certeza que ele construiu um apoio muito sólido de, do menos 20% de brasileiros que o tornarão um ator importante na justiça contra a vacina, contra a vida, contra o emprego, contra tudo. Eu sei que a senhora tem muita coragem, como teve o Jabbour, como eu espero ter ainda, aí no que me resta aí de tempo, né, para conviver com meu filho Arthur, para definir corajosamente que a senhora vai continuar o seu combate corajoso na Câmara, mas que a Câmara é dominada por esse grupo, que domina todos os grupos. Eu vou lhe contar uma coisa. Em 2018, um motorista de táxi em Genópolis, no shopping Genópolis, me disse: Neumann, vamos ter que fazer uma campanha, não reeleja ninguém. Isso incluía a senhora, em quem eu votei. Mas não reeleja ninguém resultou nessa Câmara, que a senhora já está nela 6 legislaturas, a senhora sabe muito bem que é a pior Câmara de todos os tempos. O que é possível fazer para evitar que a sua 7ª legislatura seja a pior Câmara de todo tempo, incluindo essa, e, por isso, dominar o futuro governo, seja Lula, seja quem for? Veja, eu tenho denunciado quase que diariamente, né, a irresponsabilidade desse Congresso, particularmente da Câmara, né, e a irresponsabilidade, inclusive, por aquilo que vota, né, reiteradamente contra o povo, contra os interesses dos trabalhadores, das classes populares desse país, né? E a minha fala política, desde um certo tempo, foi denunciando, né, a péssima qualidade e a irresponsabilidade da maioria dos que compõem aquele Congresso, aquela Câmara dos Deputados. Eu acho que, para evitar o domínio permanente de quem estará sempre onde estiver o poder, né? O Centrão, que é comandado, inclusive, pelo Lira. O Lira antes era o chefão do Centrão. E o Centrão vai estar sempre do lado de quem está no poder, lamentavelmente, né? Então, para evitar isso, é renovar, como você mesmo falou, essa Câmara, esse Senado também, mas particularmente a Câmara.
Então, o eleitor e os partidos que se dizem, né, querer mudar o país, corrigir, né, os desvios enormes que ocorrem constantemente com a política brasileira, é renovar o Congresso Nacional. Quer dizer, não dá para votar em qualquer um, não dá para reiterar indefinidamente mandatos, inclusive o meu, embora eu entenda que você não tem uma ação individual, é uma ação coletiva para quem acredita em partido, né? Então, temos que, inclusive, nós que estamos apoiando a candidatura do Lula, né, exigir, né, que as decisões que ele venha a tomar não se façam no sentido de reeditar o Centrão no Congresso Nacional. Se, de fato, ele vem governar com os setores populares da sociedade, com a maioria da sociedade, ele tem poder suficiente para não se submeter, para garantir governabilidade, ao Congresso. Porque, para se submeter ao Congresso, e se ele for parecido, nem diria igual, a esse que está aí, nenhum governante vai conseguir alterar os rumos, nem corrigir os rumos desse país, porque vai ter sempre esse óbice, que é se submeter à corrupção, à imoralidade, à irresponsabilidade de um poder legislativo, de uma Câmara dos Deputados, que não tem nenhum apreço pela democracia, nenhum apreço pela ética. Você falou do orçamento, né, clandestino, ilegal, que é aquele que destina 16 bilhões, como existe no último orçamento, para o coordenador da Comissão Mista de Orçamento. Que virtude, que mérito tem o coordenador, a não ser fazer um processo orçamentário transparente, decente, e que seja controlado e fiscalizado, né, pelo próprio Congresso e pela sociedade. Quer dizer, é inadmissível a existência desse orçamento paralelo, né, não transparente, e uma decisão do Supremo, eles se insurgiram contra ela, né? A Rosa Weber havia determinado que aquele orçamento não se mantivesse e abrisse, né, as informações a respeito das emendas que passaram por aquele orçamento, e simplesmente teve que recuar, porque o Lira impôs, né, a manutenção daquele orçamento, que não é outro senão para fazer falcatrua, comprar voto de deputado e, de fato, cometer os piores atos de corrupção, né, no uso do dinheiro público, daquilo que falta à mesa do trabalhador, ao emprego do trabalhador, está sendo usurpado por candidatos à reeleição e por uma presidência da Câmara que, lamentavelmente, é responsável pelo retrocesso e a tragédia que se abateu sobre o nosso país, que a história vai registrar como sendo não só obra do Bolsonaro e do bolsonarismo, mas sendo obra, inclusive, do Lira e outros que estão com ele, e que realmente fez aquela casa funcionar desde sempre contra o povo, apesar do povo, fazendo as anti-reformas, contra-reformas, o que, de fato, vai levar décadas para se reverter por um governo que, evidentemente, esteja decidido, determinado a reverter esse quadro. Então, não tem outra forma senão renovar a Câmara e o Congresso. Não há outra forma senão mudar a cultura política da relação entre os poderes. Não deve governar a Câmara deve gerenciar o processo legislativo, deve fiscalizar o Executivo, deve propiciar os meios, através da legislação, para que o Executivo exerça, né, os seus mandatos. Subverter-se, quer dizer, se tornar subserviente, é o que ocorre hoje entre os poderes, e é isso que, efetivamente, fragiliza a democracia em nosso país. Então, para isso, eu luto contra isso e posso te dizer que eu não cesso nenhuma oportunidade, não deixo de usar nenhum espaço para denunciar essa realidade e para exigir, né, que essa Câmara se coloque do lado do povo, que tem funcionado de costas para o povo. Por isso, essa pouca popularidade do Congresso, né, conforme as pesquisas vêm demonstrando ao longo de todos esses últimos anos e últimas décadas,
em relação ao que o povo pensa e como o povo avalia esse poder. Não é bem de costas, não, viu? É nas costas, metendo a mão no bolso. É verdade. Ficou faltando o amor de sua vida aqui, nessa entrevista. Me fale do amor de sua vida, que começou quando Tonheiro e Dona Nelina eram vivos. Jesus de Nazaré. Fale para a gente se despedir. É isso aí, companheiro. O que é que Jesus de Nazaré representa na tua vida? Representa a fonte da verdade, da sabedoria, né, da justiça. Né? O Evangelho, o Novo Testamento, é a essência, né, do pensamento, né, cristão e o modelo que se expressou na vida terrena de Jesus, né, e que é modelo para todo cristão. A justiça, a verdade, sabe? A fraternidade, a caridade no sentido pleno da solidariedade. É disso que o mundo precisa. E quem sabe, depois dessa cruel experiência que a humanidade está passando por ela, quem sabe a gente consiga retomar o curso da humanidade e passa a mudar os rumos da humanidade. É evidente que com o ódio, né, com a injustiça, né, com o descaso pelo fraco, né, pelo doente, pelo pobre, pelo idoso, pelo aposentado, pelos que estão à margem da sociedade, não se pode falar em cristianismo, não se pode falar no Evangelho, e muito menos se falar em Jesus de Nazaré. Para mim, ele é uma referência. Eu procuro me inspirar nos valores que ele nos trouxe como salvação para a humanidade e vai valer sempre. Né? Então, é nisso que eu me inspiro. Não consigo plenamente viver esses valores, mas, pelo menos, eu me esforço para fazê-lo, inclusive na política. Eu abracei a política como um caminho no qual eu possa me realizar como ser humano, né? Como cidadã, né? E como cristã, porque o cristianismo que não se encarna na vida do cristão não é mentiroso. Não pode se falar de ser cristão se não se encarna na vida real, né, os valores do cristianismo que estão encarnados, expressados de forma plena na experiência que Jesus deixou ao passar pela Terra durante aqueles 33 anos. É isso que eu penso do cristianismo, da religião e da espiritualidade, de um modo geral, sem a qual não dá sentido à vida do ser humano. Muito obrigado, deputada Luísa Erundina, por todas as suas palavras, por toda a sua experiência, pela sua vida profícua. E os meus 318 mil inscritos agradecem a sua expressão de vida e amor. Obrigada, Neumann. Obrigada, internautas, que eventualmente nos acompanhem nessa conversa franca, verdadeira, o que só consolida a nossa amizade. Muito obrigado. E amorosa. Amor, com certeza. Não ódio. Com certeza, com certeza. Com certeza.